Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Deus dessa Era Maligna, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 até o 6. Nós todos sabemos que o homem foi colocado aqui sobre a terra para que ele vivesse de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o inimigo entrou, vamos dizer assim, por debaixo da cerca e perverteu os nossos pais para que vivessem não de fé na palavra, mas da árvore, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Esta árvore que tem levantado esse Éden satânico aqui no tempo do fim, veja, essa ciência, como disse Daniel, se multiplicaria aqui no tempo do fim, seria muito rápida, muito veloz. A cada dia surge um novo invento, logo aquele já é superado, vem outro, logo já é superado, e assim por diante. Como agora na tecnologia das telecomunicações, saímos do 2G para o 3G, fomos rapidamente ao 4G e agora estamos já dentro do 5G. Uma nova tecnologia que é chamada de a internet das coisas. Tudo estará conectado, tudo estará ligado e tudo isso faz parte de um grande plano que vem sendo arquitetado pela astúcia de Satanás para tomar o controle total da humanidade. E nós já temos visto isso através de muitos meios de comunicação, de muitas formas de controlar. Começou primeiro pela organização do CPF e foi avançando para o uso do telefone celular. Logo ficamos refém da internet e agora nós não podemos mais imaginar o mundo sem essa tecnologia que está aí. Logo ela passará a controlar nossa geladeira, nosso carro, os estoques das empresas, o consumo e tudo que faz o homem de acordo com a profecia. Ninguém compra ou vende sem estar marcado com a marca da besta. Agora, nós sabemos que Satanás é o Deus dessa era maligna. E de acordo com o que pregou o profeta, ele disse, essa é a única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna. Para cada era, na Bíblia, há uma palavra, e essa é a palavra para os nossos dias. Então, o apóstolo São Paulo, profetizando para hoje, ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Vejam, Deus sempre deu ao seu povo uma luz para que pudessem caminhar em meio às trevas. Veja, a igreja nessa hora está seguindo a luz da palavra. E a única que tem luz é a Virgem Prudente, a única caminhando em meio a essas trevas totais. Veja, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, não interpretando mal, não deslocando, não aplicando ela de maneira errada. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Veja, a verdade sempre prevalecerá. Veja, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E temos um outro jargão que diz, o tempo é o melhor amigo da verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Vejam, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então aqui vemos claramente a doutrina da predestinação. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Então o evangelho está oculto em mistérios. Veja, para os que se perdem, nos quais o Deus com letra minúscula, o Deus desse século, veja, cegou. Veja, o Deus desse século
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é uma luz que ilumina ou que ilumina o nosso caminho. Veja, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a revelação de quem Jesus Cristo é, traz luz para o verdadeiro crente viver em meio a um caos, em meio a grande confusão. Veja, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, então esse é o propósito de Deus, permitir que o caos venha, que as trevas tomassem controle através da interpretação errada da palavra, através do evangelho científico, religiões científicas. Veja, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a importância da revelação pessoal de Jesus Cristo no dia em que nós estamos vivendo, a única luz que pode nos guiar em meio a essas trevas é o verdadeiro evangelho. E esse evangelho é a luz para o crente verdadeiro. Então, nessa mensagem, o Deus dessa era maligna, o profeta revela algo muito importante a respeito do porquê que Deus tiraria uma igreja, chamaria uma igreja para o seu nome aqui no tempo do fim. Veja, Deus colocou seus filhos aqui, filhos predestinados, filhos eleitos, desde antes da fundação do mundo, que estavam nele. Veja, nele antes da fundação do mundo. Por isso que quando Jesus veio à terra, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Veja, ele era a casa de Deus e dentro dele nós estávamos como semente. Por isso você, eleito nele, quando ele morreu no Calvário, quando ele foi julgado, você também foi julgado. Quando ele foi para a sepultura, você foi com ele. Quando ele levantou, você levantou com ele. E hoje você está assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Veja, é impossível que a verdadeira igreja se perca. Por isso, a igreja está nesse lugar seguro. Ela está em Deus. Ela está escondida nele. Veja, e ele tem todo o controle. Ele está controlando todo esse mundo visível do seu trono majestoso nos céus. Agora, veja, o homem foi levantado para viver de cada palavra que sai da boca de Deus. Veja, Gênesis, nós temos a semente, Apocalipse, nós temos a colheita. Como foi lá, aquilo que foi semeado lá seria colhido aqui no tempo do fim. Então diz o profeta uma coisa muito importante para nos situar em meio a esse grande plano de redenção, do porquê Deus te escolheu e escolheu a mim, para que nós viéssemos aqui no tempo do fim. Veja, e Deus preparou o nosso coração, Deus nos deu o seu Espírito Santo, nos deu essa mensagem como uma luz. Nós estamos caminhando na luz, mas lá fora as trevas estão por toda parte, mas Deus permitiu que tudo escurecesse, porque ele teria aqui no tempo do fim uma verdadeira igreja, vivendo na luz, como ele na luz está, e a luz é a palavra manifestada, vivendo dessa luz na era em que nós estamos vivendo. Então ele colocou aqui o seu povo para mostrar a Satanás que ele teria uma noiva que não cairia, uma noiva eleita e predestinada que viveria de fé na palavra. Então diz assim um profeta. Agora, observe atentamente agora enquanto estudamos a palavra. Parágrafo 31. Veja, o Deus dessa era maligna em que estamos agora vivendo, esse é Satanás. Veja, com sua igreja científica, com a árvore da ciência, exaltando essa árvore científica. Por isso pregou o profeta a mensagem, veja, sabedoria versus fé. A sabedoria desse mundo que se perece versus fé na palavra. Veja,
Isso pode parecer estranho, uma coisa muito estranha nessa era da graça, quando Deus está tomando um povo pelo amor ao seu nome. Veja, por que Deus permitiu que você viesse aqui, que nós viéssemos aqui, em meio a essas trevas totais, no tempo em que Satanás é o Deus dessa era maligna? Porque havia uma profecia na Bíblia, Isaías 60, verso 2, a segunda parte do verso, o dia da vingança. Deus traria um povo para vingar Satanás daquilo que foi feito lá em Gênesis, quando ele levou nossos pais ao tropeço e os fez cair da graça, pela interpretação errada de uma palavra. Então veja, que é a sua noiva, nesta era maligna que deveria ser chamada a era do mal. Veja, o Deus dessa era do mal, o Deus dessa era negra, o Deus do Éden satânico. Veja, a própria era que Deus está chamando um povo pelo amor ao seu nome, pela graça. Por isso essa pedra cortada é sem mãos, com 7 olhos, do livro de Zacarias. Sobre esta pedra seria esculpida a imagem perfeita da palavra, esta rocha que é Cristo, veja, e é chamada da era maligna. Agora, nós provaremos isso através da Bíblia, que esta é a era da qual ele está falando, a nossa era. Uma coisa muito estranha pensar nisso, que numa era maligna, como esta que Deus então estaria chamando a sua noiva. Você observou? E ele disse um povo, não uma igreja. Por quê? Mesmo assim é chamado de a igreja, mas ele chamaria um povo. Agora, uma igreja é o ajuntamento de muitas pessoas de composições diferentes, mas Deus está chamando um aqui. Ele não disse, eu chamaria o metodista, ou batista, ou pentecostal. Ele disse que chamaria um povo para quê? Seu nome. Veja, um povo, um dos metodistas, um dos batistas, um dos luteranos, um dos católicos, vem, mas ele não está chamando um grupo de igreja, mas um povo para seu nome que recebe o seu nome. Veja, noivos em seu nome, veja, indo para um casamento, para casar com ele, para se tornar parte dele, através da predestinação, exatamente como um homem que escolhe a esposa correta na vida. Foi ordenada para fazer parte do seu corpo. Assim é isto, a noiva de Cristo será e está agora, desde o passado, ordenada por Deus para fazer parte daquele corpo. Vem, as Escrituras são tão ricas. Ó, amado irmão e irmã, eu quero encerrar com uma pergunta no parágrafo 55 dessa mensagem, que estaremos lendo nas próximas conversas. Ele disse, perdeu Deus o controle ou está ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Deus permitiu que o caos viesse sobre a terra, densa escuridão sobre os povos, disse Isaías, e também chamada a era do mal, o Deus dessa era maligna, porque Deus queria vir aqui e fazer uma intervenção e chamar um povo para o seu nome, um povo especial. Veja, e dentro desse povo haveria uma semente ordenada, e Deus teria um concerto com esse povo. Veja, não permitiria que ele fosse enganado. Mateus 24, verso 24, que o falso seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria, se é possível, o eleito, mas não é possível, porque o eleito carrega uma semente, ele possui um DNA. Veja, e esse povo está debaixo de grandes promessas, que nós conversaremos no nosso próximo encontro, se Deus permitir. Deus te abençoe, somente creia, tudo é possível, somente crer. Mantenha seus olhos na profecia, mantenha seus olhos na promessa, não olhe para você, não olhe para as suas fraquezas, não olhe para o lado, olhe para Cristo, e você sairá lá na frente, triunfante. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.